Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro. Que alegria ter você comigo aqui em torno da Santa Palavra de Deus. Fico muito feliz com a sua presença, com a sua audiência. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Procure também espalhar essa boa notícia para outras pessoas também terem acesso à Palavra de Deus a cada dia com o Evangelho que a liturgia nos oferece. O texto de hoje é de Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, vocês percebem que o texto do Evangelho de hoje possui 3 pequenos blocos. Primeiro, os versículos 33 a 35, essa certa discussão, uma certa controvérsia, assim digamos, com os fariseus e os mestres da lei. Qual é a temática da controvérsia? O jejum, isto é, práticas penitenciais. O segundo bloco é o versículo 36, a primeira parábola que Jesus conta, a parábola do retalho de tecido novo para costurar numa roupa velha, para colocar um remendo numa roupa velha que está rasgada. E finalmente, versículos 37 a 39, outra parábola, o vinho e os barris, os odres. Odre significa o barril no qual se coloca o vinho. Numa palavra, os 3 blocos giram em torno do ambiente da comida e da bebida, especialmente do ambiente de uma festa de casamento. Os fariseus e os mestres da lei, e também, de certo modo, acompanhados pelos discípulos de João, que tem outra prática com caráter muito mais penitencial. Então, eles dizem: olha, os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista, eles jejuam. Eles têm uma prática ascética, eles têm uma prática penitencial, eles têm uma prática de disciplina espiritual muito forte, sobretudo vinculada também a práticas alimentares de comidas e bebidas. Enquanto os teus discípulos comem e bebem tudo.
Jesus então aproveita para falar de uma imagem que é muito bela no Antigo Testamento. A imagem da aliança de Deus com o seu povo, como uma espécie de festa de casamento. Jesus, o Messias, é o noivo, é o esposo, assim como Adonai, o Senhor, é o esposo da sua comunidade Israel, no Antigo Testamento, assim Jesus é o verdadeiro esposo na nova aliança. Jesus diz: enquanto o esposo estiver presente, aqui temos uma perene festa de casamento. Portanto, não há motivo, não há espaço, não há lógica para se fazer penitência, jejum, lamentação e disciplinas alimentares. No fundo, Jesus está falando da beleza, da riqueza e das alegrias dos tempos messiânicos, já que ele é o Messias e ao mesmo tempo é o esposo dessa nova comunidade messiânica. Para falar então dessa novidade absoluta que Jesus traz, Jesus utiliza duas parábolas. E o que ele quer dizer com a parábola do remendo e com a parábola do vinho novo? Ele está querendo dizer que para acolhermos a novidade absoluta do reino de Deus que ele traz, é preciso haver uma conversão profunda das estruturas humanas, das estruturas sociais. Por isso, você não pode pegar um retalho de tecido novo e colocar esse retalho de pano novo numa roupa velha que está rasgada. Por quê? Então você tem uma camisa, a camisa se rasgou, é uma camisa já usada, uma camisa velha. Você então encontra um tecido mais ou menos igual, mas de um tecido novo, você corta um pedaço do tecido novo e costura na camisa rasgada, na camisa velha. O que vai acontecer? Na primeira lavagem que você fizer, o tecido novo vai encolher. E quando o tecido novo encolhe, vai rasgar ainda mais a camisa velha. O rasgão vai ser muito maior. Jesus está falando, o evangelho é esse tecido novo. A lógica do reino de Deus é esse tecido novo, é de uma novidade absoluta. Não adianta querer colocar um pedaço de tecido novo, que é o tecido novo do evangelho, numa camisa velha quase rasgada e puída, porque o tecido velho não vai aguentar o repuxo do tecido novo que encolhe na primeira lavagem. E aí tudo vai rasgar, tudo vai se perder. A mesma lógica é a lógica que Jesus utiliza para falar do vinho novo num barril velho. Os barris eram ou de couro ou de madeira. Ora, quando você recolhe o suco de uva chamado de mosto, as uvas eram pisadas, eram esmagadas, dali se recolhe o mosto, o suco da uva, e você coloca num barril para começar o processo da fermentação. Mas aquele suco de uva, o mosto, começa a fermentar e começa a produzir gás. E se o barril não for muito forte, a pressão do gás é tão grande que o barril estoura, não aguenta a pressão. Por isso que Jesus diz, vinho novo se coloca em barril novo. Isto é, o barril somos nós. O barril é a estrutura da nossa vida, da nossa casa, da nossa comunidade eclesial, do nosso país, da nossa sociedade. Isto é, esta comunidade tem que ser nova para, de fato, acolher, aderir, experimentar, compreender, acolher existencialmente a novidade do reino de Deus. Vinho novo se coloca em barris novos para não explodir e aí se perdem o vinho e também os barris.
E quando a gente bebe deste vinho que vai amadurecendo, é tão bom. O vinho velho é muito melhor do que o vinho novo. Então, o Evangelho é esse vinho novo que cai em nosso coração, vai amadurecendo, vai fermentando e se torna um vinho antigo, maduro e saboroso, porque é fruto de uma convivência amorosa, de uma relação existencial profunda. Esse Evangelho que é vinho novo vai amadurecendo e fermentando dentro de nós. Numa palavra, o que Jesus está querendo dizer, a relação com Ele, a relação com o seu reino, a relação com os valores do Evangelho é uma grande festa de casamento, de uma alegria imensa, porque o noivo está presente. Essa festa de casamento é esta aliança de Deus conosco que nunca se acaba. Modifiquemos então nossas estruturas interiores, nossas estruturas comunitárias, para acolher a novidade do Evangelho, a novidade do reino de Deus e para fazê-la fermentar, amadurecer e frutificar. Até amanhã. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.